Lia, como que tu vê a crítica em relação ao teu trabalho? Já tentaram classificar tuas obras aí como autoajuda? Tu acha que já teve isso? Não, houve um único livro, ninguém classificaria autoajuda, porque são romances, né? Sim. O Perdas e Ganhos, que é um tipo de ensaio igual ao Rio do Meio, que saiu uns anos antes. Alguns bobalhões tentaram dizer que era autoajuda, mas é uma coisa, um sinal de muita ignorância, né? Porque a autoajuda, em primeiro lugar, a pessoa tenta escrever um livro para ajudar os outros, né? E o Perdas não é um livro de receita de felicidade, ao contrário, é um livro de questionamento, no qual eu falo das mesmas coisas que eu falo nos meus romances, só com uma linguagem mais direta, né? Então é uma bobajada que eu não dei a menor importância. E o resto são livros de poesia, livros de crônica, que eu tenho vários, literatura infantil, que eu tenho 2, e ficção, que são, acho que 9 ou 10 romances, agora um livro de contos. Eu não dou mais muito valor à crítica, porque eu acho que passou a época dos grandes críticos profissionais, etc. Nós temos hoje, sobretudo, resenhistas, né, de revistas e de jornal. Eu acho que o bom crítico é aquele que me ilumina, né? Que mostra que algum momento do meu livro está bom ou não está bom e que também orienta o leitor, né? Mas, de modo geral, a imprensa tem sido muito legal comigo, né? O outro não gosta, paciência, também tem um outro órgão de imprensa do que eu não gosto. Eu acho que isso não é importante, né? Não é a essência da minha vida. É importante o teu leitor Eu mesmo. nunca mudei um livro, nunca deixei de escrever numa certa linha porque um ou outro não gostou. Isso é você bota a cara na janela, é para, né, de vez em quando chover na tua cara. Não tem a menor importância, né? Agora, lógico, uma boa crítica, aquela que, como é que eu vou dizer, ela te ilumina quanto ao teu próprio trabalho, é maravilhoso e é muito raro. Tu estava falando aí que a coluna Teste conseguiu trazer um público mais masculino, né? Claro, porque a revista Veja é mais lida e assinada por Aham. homens do que por mulheres. E tu teve algum preconceito em dizer, uma escritora para mulheres, escreve para mulheres? Teve isso em determinado momento? Eu acho que até sim, isso sempre foi uma dessas bobajadas, esses mitos. Lia escreve sobre mulheres para mulheres, desde os primeiros romances. Também é sinal, as pessoas são muito ignorantes às vezes e falam do que não conhecem, né? Muita gente fala uma coisa, outro fica papagueando. Ao contrário, quem realmente lê meus romances, ou agora meu livro de contos, ou qualquer outro livro, vai ver que, ao contrário, eu sou um dos poucos escritores que defende, de certa forma. Até já fui criticada, você defende os homens, etc., né? Eu acho que eu escrevo sobre o ser humano, né? E também não é verdade que meus personagens, eu escreva mais personagens femininos. Basta ler meus livros para ver que tem personagens masculinos muito fortes. Mesmo quando são homens fracos, são personagens muito fortes. Eu até não sei se no Silêncio dos Amantes não tem até mais personagens masculinos fortes, né? As coisas que as pessoas vão dizendo, eu acho que o artista não deve dar importância para isso, porque senão você fica ou aborrecido ou alegre por uma razão, né? Por uma razão qualquer que não tem a menor importância. Tu estava falando aí que mergulha nas tristezas humanas para escrever também, né? Mas o que a gente percebe na tua obra também é que tu consegue trabalhar muito bem com elas para o leitor mesmo sentir de forma diferente, né? Conseguir dar outros olhares e consegue realmente. Mas isto eu acho que a função, quer dizer, eu não acho que a arte tenha muita função, mas um desejo meu é exatamente isso, quer dizer, como eu já disse há pouco, chamar o leitor para refletir comigo, para participar das minhas inquietações enquanto ser humano, né? Eu acho que sim, por isso que eu não acho que a minha literatura seja depressiva, deprimida ou sombria. Ela é inquietante porque eu fico inquieta com as coisas, né? E é uma característica muito tua, assim, já passou por coisas muito fortes, né? Ali tu ficou viúva 2 vezes, teve um acidente gravíssimo. Como que isso te nutriu quanto escritora para tu conseguir? Não sei se chegou a me nutrir enquanto escritora, né? Eu não fico escrevendo sobre a minha própria vida, mas eu acredito que o passar do tempo para todos nós, não só para mim, tem gente inclusive que enfrenta coisas muito mais trágicas, né? Mas que o passar do tempo é uma coisa muito positiva se você, como eu disse antes, não está querendo ser sempre a Gisele Bündchen, por exemplo, né? Mas se você realmente quer, sobretudo, ser uma pessoa mais legal, que entende melhor os outros, que quer cultivar afetos legais, etc., a passagem do tempo pode ser muito positiva, né? Saber aceitar o tempo. Não saber levar. Eu hoje me divirto muito mais com as coisas, quer dizer, fatos pelos quais aos 30 anos eu arrancava os cabelos. Hoje você olha e diz assim, vai passar, né? Ou como disse uma amiga minha,
que é já uma velha terapeuta e uma pessoa muito engraçada e muito sábia, ela me disse, nós duas estávamos jantando juntos, nos queixando da vida, as bobagens que a gente faz. De repente ela riu e disse, nós estamos nos queixando, mas vamos parar para pensar. Isso de que a gente se queixa é tragédia ou chateação? 90% das vezes é pura chateação. E eu acho que a passagem do tempo, a idade, etc., vai deixando a gente muito mais livre em relação a isso. Então a gente curte mais a vida. E as tuas incursões pela literatura infantil, como que foram? Pois é, e foi simplesmente acaso. Eu nem me considero assim uma autora infantil, porque a gente tem no Brasil uma literatura infantil muito boa, de altíssimo nível, né? Nós temos autores de coisas infantis assim muito bons, né? Eu nem me incluo entre eles. Mas é que eu tenho 7 netos e a mais velha das minhas netas meninas estava esperando suas irmãzinhas gêmeas. Ela estava com 3 anos e pouco. Nós morávamos na mesma casa, elas no andar de cima, e de vez em quando ela descia e vinha dormir na minha casa e tal, e eu comecei a inventar uma série de histórias, muito loucas, engraçadas, nas quais eu era uma bruxa boa disfarçada de avó. E ela ia ser a minha ajudante de bruxinha. E assim fui inventando e contando uma porção de histórias, me divertindo muito com isso. Até que eu me dei conta e comecei a escrever. As gêmeas nasceram, etc. Hoje estão com 5 anos. E me dei conta de que eu achava, aqueles contos podiam dar um livro, né? E aí escrevi, pedi para minha filha, que é a mãe das meninas, que é médica e também é artista plástica, para ilustrar. E a Record adorou, e aí saiu Histórias de Bruxa Boa. E depois de alguns 2 ou 3 anos, eu vi que eu ainda tinha umas historinhas. Aí saiu A Volta da Bruxa Boa. E que, inclusive, o Ronald Hade montou uma peça deliciosa, que fez o maior sucesso aqui no Teatro Novo, de muita categoria. Então, de repente, eu tenho meu público infantil. Mas não me considero realmente, eu não sou especialista nisso. Foi mais ou menos um acaso. E agora eu acabei de entregar para a editora um 3º livro, que se chama Criança Pensa. É um livro que eu escrevi um pouco a 4 mãos com meu filho Eduardo, professor Eduardo Luft, filósofo, professor da PUC, porque agora há uma espécie de uma onda, né, de começar a dar umas vagas noções de filosofia na escola para as crianças, depois para os adolescentes. E eu acho que essas noções de filosofia devem ser, sobretudo, fazer pensar, né? E respeitar o pensamento da criança. Eu fui criada há muitíssimos anos numa educação meio severa, onde se diz assim, criança não pensa. E eu acho que a criança pense muito bem, né? Então é um livro engraçado, assim, que é nosso, Lia Luft, Eduardo Luft, que deve sair, sei lá, ano que vem. De maneira que, sem ser uma autora de livro infantil, acaba que de vez em quando estou escrevendo algum. Legal. É o meu lado gaiato. Legal. Lia, tu tem ideias de quantas obras tu já traduziu? Ou já perdeu as contas? Não, perdi. Quando cheguei a 110, 115 eu perdi, porque no começo da profissão, lá com 20 e poucos anos, eu traduzi um monte de livros que não eram nem muito importantes, nem viraram best-sellers, nem nada. Mas sempre foi um exercício maravilhoso, né? Eu acredito que, sei lá, depois dos 100, 100 e pouco, eu parei de contar. Mas eu tive sorte porque eu traduzi muitos grandes autores, né? De inglês e do alemão. Então, Virginia Woolf, Thomas Mann, Günter Grass, Doris Lessing. E eu considero meu grande exercício.